como é que a maioria das pessoas lidam com suas feridas emocionais? Antes da gente falar sobre isso, já clica no curtir, se inscreve no canal e ativa as notificações e também compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. As pessoas lidam com as suas feridas emocionais de duas formas diferentes e distintas. A primeira forma que a maioria das pessoas lida com as suas feridas emocionais, ela tenta reprimir essa ferida emocional, ela tenta fingir que essa ferida emocional não existe, ela tenta levar a vida dela escondendo aquela dor, aquela ferida, aquele trauma que ela existe, às vezes se culpando, às vezes sentindo vergonha por causa daquela ferida emocional, às vezes não conseguindo compreender quais são os impactos e os reflexos negativos que aquela ferida emocional tem na vida dela, ela não sabe lidar com aquele problema, então ela tenta reprimir, ela tenta não pensar, ela tenta esconder essa ferida emocional. Isso faz então com que essa ferida emocional seja guardada lá no inconsciente, no subconsciente dela, faz com que ela cada vez menos se lembre do porquê daquelas feridas emocionais, o porquê ela sentiu aquilo, o porquê daquela dor, às vezes esquecendo até mesmo do que aconteceu. Então tem muitas pessoas que a gente fala, que a gente lida dentro dos nossos treinamentos, nos nossos cursos, que a pessoa simplesmente não se recorda do passado dela, ela não se lembra da infância, ela sabe que aconteceu alguma coisa diferente ali, mas ela não se lembra exatamente o que aconteceu, porque ela guardou aquela memória traumática, ela guardou aquela lembrança através de camadas e camadas de uma rede de proteção. Por quê? Porque aquilo gera dor, porque aquilo é uma memória traumática, aquilo gera comportamentos negativos e tem impactos negativos em todas as áreas. Então ela acredita que reprimir, que esconder, que fingir que aquilo não existe é a melhor solução, mas na verdade é a pior de todas, porque tudo que não é conhecido não tem a menor possibilidade de ser resolvido. Se você não sabe o porquê que você age daquela forma, o porquê que você tem resultados negativos, o porquê que algumas coisas não dão certo na sua vida, seus relacionamentos dão sempre errado, acontece sempre ciclos repetitivos, crenças, baixa autoestima, crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, angústia, medos excessivos, vários comportamentos tóxicos e negativos acontecem e a pessoa replica, mas ela nem lembra às vezes a origem dessa ferida emocional. Por quê? Porque ela se esforçou, o nosso cérebro, o cérebro daquela pessoa se esforçou para que ele reprimisse aquela memória traumática. Portanto, não significa que se você reprimir aquela memória traumática, ela vai sumir e os comportamentos simplesmente num passe de mágica sumirão. Na verdade, isso vai potencializar o poder da dor quando aquilo for disparado. Os gatilhos emocionais acontecem a todos os momentos quando você se relaciona com uma pessoa que te remete daquela ferida emocional, quando acontece uma situação que te remete àquela ferida emocional original, tudo isso vai disparar como se fosse uma arma, vai disparar aquela bala que vai gerar impactos negativos, consequências negativas, comportamentos negativos e vai te trazer muita dor. E às vezes você está sentindo aquela dor, aquela angústia, aquele medo, aquela ansiedade e você não tem a menor ideia por que aquilo está acontecendo, porque você reprimiu a memória original. Isso é muito perigoso. A memória talvez você esqueça, mas os comportamentos negativos que estão atrelados a ela sempre vão ser executados e isso nunca vai ser esquecido. A outra forma muito comum que também grande maioria das pessoas faz é se acomodar naquela dor, se acomodar com aquele problema. Ele passa a criar aquele problema como se fosse dele. Ele passa a tomar posse daquilo como se aquilo o definisse, aquilo a definisse. Então ele se torna o problema. Ah, eu sou assim, eu faço isso, eu tenho isso. Geralmente ele usa esses verbos de afirmação, colocando essas afirmações como se aquilo fosse dele, como se aquilo definisse quem ele é. E por causa disso, ele acaba se tornando extremamente vitimista. Ele acaba se vitimizando o tempo todo. Ah, porque minha vida é muito difícil. Ah, porque dá tudo errado. Ah, porque nada dá certo pra mim. E ele acaba se tornando extremamente pessimista e vitimista. Ele se vitimiza o tempo todo.
tudo. Ele fala, ai, como a minha vida é difícil, ai, como as coisas dão errado pra mim, dá certo pra todo mundo, mas pra mim não dá certo, aí ele começa a criar aquelas crenças populares, o sucesso não é pra mim, a felicidade não é pra mim, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, porque rico não vai pro céu, então eu não posso ficar rico. Ele começa a criar essas crenças de aceitação por causa dessas feridas emocionais, já acreditando que ele é aquela ferida emocional. Ele é definido e ele todo é reflexo daquela ferida emocional. E ele vai se vitimizar o resto da vida dele. E quem simplesmente decide se acomodar na dor, se acomodar no problema, nunca vai buscar a solução dele. Nunca vai conseguir se libertar efetivamente do problema. Por quê? Porque se ele já é aquilo, porque se ele já é desse jeito, porque se ele já está confortável com aquela situação, com aquele comportamento, com aqueles hábitos negativos e destrutivos e com a falta de resultados que ele tem, ele já está tão habituado com isso, por que mudar? Por que eu iria mudar? Por que eu ia querer mudar? Ele simplesmente não vai mudar e vai executar esse comportamento para sempre e se vitimizando, querendo a atenção das pessoas, querendo a aprovação das pessoas, querendo a aceitação das pessoas por causa dessa ferida emocional. Ele sempre vai se vitimizar para conseguir a atenção dos outros. Portanto, não tente fazer isso, nem se acomode no problema, muito menos tente reprimir a memória traumática. O que você tem que fazer é buscar entender as origens do problema, é entender o que aconteceu, é voltar na origem traumática, no fato traumático, fazer uma investigação profunda, o porquê que aconteceu, como aconteceu, o que você viu, ouviu, sentiu, todas as lembranças que você tiver, quanto mais você trazer à tona, é melhor. E a partir daí, você mapear quais os gatilhos, quais os comportamentos, o que aquilo te trouxe de bom, o que aquilo te trouxe de ruim. Vitor, de bom? Sim, de bom, porque até as feridas emocionais podem trazer coisas boas. Por exemplo, você se vitimizando, você consegue atenção. Isso é um comportamento que as pessoas que buscam aceitação gostam. Ela fica sempre se lamentando, sempre se vitimizando para que as outras pessoas dêem atenção para ela. Então ela sempre vai ficar repetindo o quanto a vida dela é mais difícil, o quanto os problemas dela são maiores do que o dos outros, para que ela consiga aceitação, aquele famoso coitadismo, não é mesmo? Então, nunca faça isso. Busque entender e ressignificar suas feridas emocionais. E é exatamente isso que a gente faz dentro do treinamento Libertação. Então, para você conhecer mais e acabar de uma vez por todas com as suas feridas emocionais, é só você clicar aqui no link na descrição para você se inscrever agora mesmo no treinamento Libertação, o fim das feridas emocionais, para você se libertar de uma vez por todas dessas travas emocionais que impedem que a sua vida evolua e você tenha uma vida emocionalmente saudável. Então já compartilha esse vídeo com o máximo de seus amigos, clica no curtir e já se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum novo conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!